Paz de Cristo Jesus, aqui é do canal Evangelho do Fim. Aqui a gente vai hoje mostrar para vocês aqui, está em Hebreus 9, 23, que diz assim: esta coisa era cópia da realidade celestial, deviam ser profundas e desse modo, mas a própria coisa celestiais existe sacrifício bem melhores. Ou seja, a lei era cópia. Não, a lei era cópia da lei de Deus, que quando você pecava, você tinha que gerar sacrifícios. 23 diz. Ou seja, essas coisas eram cópia do passado. O 24 diz assim: Cristo não entrou no lugar santo feito por seres humanos, porque aí é cópia do verdadeiro lugar. Ele entrou no seu próprio céu, aonde agora parece na presença de Deus para pedir o nosso favor. Ou seja, quando na época quando sacrificava um cordeiro, o que acontecia? O sacerdote entrava no templo, o cordeiro entrava no templo para ser sacrificado. Está lá nos Pentateuco mostra essas histórias do cordeiro sendo sacrificado. 25. Grande sacerdote entra todos os anos aqui, ó. 25 já fala. O grande sacerdote entra todos os anos no lugar santíssimo, levado consigo o sangue de muitas vezes. Desculpa, levado consigo o sangue de animal, porém, Cristo não entrou para oferecer muitas vezes, ou seja, quando você fala assim por muitos cristãos, fala por os outros, quando você peca, você está crucificando Jesus novamente. Isso aí já é uma heresia dentro do mundo cristão. E aqui, ó, se fosse assim, ele teria que sofrer muitas vezes desde a criação do mundo. Pelo contrário, muitas vezes apareceu agora quanto os pecados estão chegando ao fim, para tirar os pecados do meio do sacrifício de si mesmo. Ou seja, o objetivo de Jesus era morrer pelos pecados da humanidade através dele, uma só vez. O famoso versículo que muitas pessoas pegam como amuleto: cada pessoa deve morrer uma só vez e depois ser julgada por Deus. Assim, Cristo. A resposta: a pessoa fala, mas o homem só morre uma só vez, depois é juízo. Mas esquece 28. Assim, Cristo foi oferecido uma só vez por sacrifício para tirar os pecados. Ou seja, esse versículo de muitas pessoas, e depois para oferecer pela segunda vez para tirar os pecados. Na segunda vez, não tira os pecados, mas para salvar as pessoas estão esperando por ele. Ou seja, esse texto aqui, de 23 ao 28, tá dizendo, na verdade, irmãos, que o objetivo de Cristo era tirar o pecado do mundo uma só vez da morte na cruz. Está citado lá em Mateus, nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. O 10. A lei de Moisés não é um modelo completo e fiel, ou seja, apenas sombra das coisas boas que estão por vir. Mesmo sacrifício se oferece para sempre, ano após ano. Portanto, como a lei, por meio desse sacrifício, é aperfeiçoado, as pessoas chegam perto de Deus. Se as pessoas adoram a Deus, se tivesse purificado dos seus pecados, não sentiria mais culpa. Nenhum pecado de todos os sacrifícios terminavam. Ou seja, muitos homens prendem os outros pelo pecado dele, mas Cristo, com uma sua morte,
Na cruz ele abrangiu a sua salvação e também sua condenação de morte. Quando diz lá em Isaías 53, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, as pessoas se confundem, não baseiam nesse texto, para pegar esse texto. A lei de Moisés, ou a Torá, ou os Pentateucos, que significa penta, 5, teucos, livro. O judeu, na época deles, eles seguiam essa tradição de todo ano matar o cordeiro pelos seus pecados. As pessoas acham que esse versículo aqui é um amuleto para duas testemunhas, do Apocalipse 11. Pessoas pegam textos errôneos, usa texto com pretexto para enganar as pessoas. Pega Lázaro, pega vários tipos de textos. Então temos que tomar cuidado, irmão, com o que a gente está lendo para as pessoas. Às vezes estamos criando uma heresia para atrair público. O maior defeito das igrejas modernas hoje é atrair as pessoas pelos entretenimentos e confunde a palavra de joga textos, tá na Bíblia, mas às vezes não tem nada a ver. Aqui, irmão, estamos mostrando para vocês que o objetivo desse texto era para a morte de Cristo, era para salvar a pessoa dos pecados. E muitas pessoas confundem esse texto acho que sim, Cristo morre todo ano por ele quando ele peca. Não, mentira. Ele morreu uma só vez. Então, irmãos, nós temos que perceber que o Evangelho de Cristo hoje em dia está muito banalizado. Sendo um pouco do contexto, aonde era pregação de cruz, virou pregação de ídolos. Como Deus a Ísis, em ministérios, como quando diz em Ezequiel 8 ou 14, que as mulheres choravam ao Deus Tamuz. Muitas igrejas estão chorando a um Deus profano, o Deus da ganância, o Deus do dinheiro. Não é só as grandes não, as televisivas não, as igrejas menores também estão nessa ganância. Muita juventude hoje fala em intimidade. Estamos vivendo uma geração que fala de intimidade com Deus, mas nem sequer tem uma capacidade de ler a Bíblia. A gente falamos de uma intimidade além da coisa. A gente fala, somos a geração eleita, mas a gente não tem coragem de nem pregar para o seu vizinho. Somos uma geração de cristão hoje. Se a perseguição viesse hoje, a maioria dos crentes desviaria. Que é oba-oba. Oba-oba que é benção, profecia. Mas não gosta nem de orar, não gosta nem de ler a Bíblia. Vive na mentira, vive na ganância do pecado. Então, irmão, o Hebreus 9 em si, como essa aqui, uma Bíblia NTL, ou Nova Linguagem de Tradução de hoje, diz assim: o novo santuário, começa o texto, lá no 9 mesmo. Do 9 até ali chegou esse texto. Ou seja, Deus ele quer se transformar em um novo santuário, onde você não precisa fazer sacrifícios de animais e nem de dinheiros excessivos. Para pastores só quer ganhar dízimo das pessoas. O Evangelho de Cristo, irmão, não é dinheiro. O Evangelho de Cristo é a palavra de Deus. Para mim, o Evangelho hoje não... O Evangelho de hoje não... O Evangelho até século XIX foi de um jeito. E de 20 para cá, só está decaindo. O século XXI
de 2001 até 2020, ou seja, 19 anos, tem uma grande chance de muitos cristãos não estar convertidos pelo evangelho verdadeiro. As pessoas só querem só querem ganâncias. Que não tem coragem de pregar o evangelho, tem vergonha, mas não tem vergonha de pecar. Irmão, a gente tem que ver que o evangelho de Cristo está sendo banalizado por líderes, por intuito de ganhar membro. A gente vê que aos poucos o evangelho está virando um meio de comércio para líderes, não um meio de salvação para a igreja. E usa esse termo. Ah, mas se você pecar, Cristo morre toda vez que você peca. E havia igreja de divisão fazendo isso. E de não visão também. Aqui, acabou de desmistificar uma mentira. Se Cristo morreu uma só vez, uma só vez para a remissão dos pecados e para a nossa salvação. Ah, mas irmão, você está pegando versículos isolados? Não, vocês mesmo que pegam textos. Nós mesmos pegamos esses textos aqui para sentenciar alguma coisa. Irmãos, a gente temos que perceber que o Evangelho de Cristo está contaminado com pecado. Que a graça e a paz de Cristo Jesus seja convosco. Amém.